Estamos aqui com a Marina Persson, cineasta e apresentadora. Prazer estar aqui. Prazer. Muito obrigado, viu? Pra gente começar esse bate-papo, ano passado tivemos a estreia de Califórnia, né? Seu primeiro longa-metragem de ficção. Qual foi a maior dificuldade que você mostrou nesse processo? Eu já tinha feito um documentário, mas na verdade eu sempre tive vontade de fazer ficção, acho que até mais do que fazer documentários. Porque o Persson, o filme que eu fiz sobre meu pai, ele nasceu muito de uma necessidade que eu tinha de falar sobre essa figura que era um cineasta, que foi um cineasta, que morreu muito cedo, muito jovem, e que fez filmes, né, como São Paulo, Sociedade Anônima, o caso dos Irmãos Naves, e que morreu sem eu ter tido a chance de conviver muito com ele, né? Então, é isso, esse filme nasceu muito dessa necessidade minha de falar sobre isso. E o Califórnia não, assim, o Califórnia, ele é um filme que é muito inspirado nas minhas próprias memórias da minha juventude, da minha adolescência, em São Paulo, nos anos 80. E era um filme que é isso, que serviu para falar muito sobre uma geração, a minha geração, né? A geração que encarou as primeiras experiências sexuais junto com a AIDS, né? Junto com a descoberta da AIDS. Uma geração que viveu o momento das diretas já, a gente estava saindo de 20 anos de ditadura. E que tinha, sei lá, gostava de música e rock nacional, que florescia também nessa época. Então, é um filme que é muito permeado por essas memórias. Mas, sei lá, você perguntou de desafio, acho que talvez o maior desafio tenha sido lidar com as tecnologias, né? Assim, de como a tecnologia mudou a forma como as pessoas se relacionam hoje. Então, como é que a gente fala para esse público que não sabe o que é viver sem WhatsApp, sem Facebook, sem internet, sem telefone celular, né? A gente tinha um pouco essa preocupação, assim, será que eles vão entender esse filme? Será que eles vão se relacionar com esses personagens que não tem nada disso, né? E no final das contas, a resposta que a gente teve foi muito legal, assim, porque o filme tem um pouco de, talvez, dessa nostalgia, né, de um outro tempo, mas ao mesmo tempo ele fala do adolescente, que é igual em qualquer época, em qualquer lugar, né? O adolescente, ele tem as mesmas questões. Abrange, assim, um público maior, além da época mesmo. Então, exatamente. Os adolescentes de hoje conseguem enxergar no adolescente do Califórnia as mesmas questões pelas quais ele passa hoje, entendeu? São pessoas que estão se colocando no mundo pela primeira vez, que estão se perguntando o que vão fazer da vida, que estão se perguntando, nossa, mas vai dar certo, não vai? O que vai acontecer? O adolescente é um ser que se faz muitas perguntas e é isso com o celular ou sem, nos anos 80, nos anos 2016, entendeu? É a mesma coisa. E o quanto que seu pai, o Luiz Sérgio Persson, influencia e inspira o seu trabalho como cineasta, né? Você comentou que teve esse percalço da vida e acabou que não teve tanto contato quanto gostaria, né? Mas quanto ele influencia? Assim? Eu sou muito grata ao cinema porque ele me trouxe um pouco do meu pai. Né? Já que eu não tive a oportunidade de conviver com ele, eu pude, através do cinema, saber um pouco mais quem era essa pessoa, o que ele pensava da vida, que homem era esse, que homem, né, que artista, quais eram os anseios dele, quais eram as coisas que ele gostava, o que ele pensava politicamente. Então, através dos filmes, eu pude conhecer o meu pai mais, né? E além das coisas que minha família conta, porque ele morreu, eu tinha 7 anos, eu era uma criança. É muito difícil uma criança entender profundamente o que é, né, uma pessoa, assim. Eu tinha o pai, a figura do pai, mas quem era esse homem, né? Que tipo quais eram os ideais dele, qual era a posição política dele. Isso tudo a gente, né? É bonito isso do cinema trazer, né? O que talvez não conseguiu a própria vida. Mas você foi formada, né, de cinema pela ECA, mas começou a fazer carreira depois como VJ da MTV. Como é que foi essa transição, né? De acabar de sair da ECA e foi para MTV? Eu saí da ECA com a ideia de fazer cinema imediatamente. Assim, eu falei, não, eu quero fazer cinema, vou ser isso da minha vida, vou ser diretora de cinema, vou ser fotógrafa, queria fazer fotografia. E aí aconteceu de ter o Plano Collor, o fim da Embrafilme e o cinema brasileiro ser dizimado. Realmente, assim,
as produções todas que eu tava meio apalavrada já para fazer, já tava, sabe, não, vou fazer esse filme, tô contratada e tal, foram todas canceladas. E aí eu me vi, assim, recém-saída da faculdade, cheia de vontades para fazer filmes e desempregada. Basicamente, eu tinha que buscar alguma coisa para fazer da minha vida e para ganhar meu sustento. E aí foi por acaso que eu fui parar na MTV, foi porque eu tinha feito um filme com a Cris Couto e encontrei com ela numa festa e aí eu falei, pô, Cris, eu tô precisando trabalhar, não tem nada pra mim lá na MTV. Aí eu fui com a ideia de ficar 1 ano e meio, sei lá, 2 talvez, aí fiquei 18. E quais as lembranças assim, mais gostosas que você tem de lá da MTV? Olha, a MTV, eu acho que eu me sentia muito em casa lá. Eu acho que a gente tinha muita liberdade e muito espaço para ser ousado. Sabe, a gente tinha esse desafio de sempre fazer uma coisa diferente, que ninguém tinha feito ainda, que não tinha sido feita ainda na televisão brasileira. Então isso era uma coisa que movimentava muito a gente. E fora que o fato da MTV ser num prédio na Sumaré, onde todo mundo trabalhava junto e a gente se encontrava na padaria, a gente se encontrava no estúdio, na maquiagem, isso fazia muita diferença, assim. O elenco da MTV era muito unido, né, os VJs, a gente trocava muita ideia, a gente gostava dos programas uns dos outros, a gente... e não só os VJs, mas assim, a equipe da redação também, né? Os caras que inventavam os programas, que escreviam. Então, essa interatividade era um negócio que a gente se alimentava muito das discussões, dos debates, das ideias uns dos outros. Isso era uma coisa que eu gostava muito, assim. E que eu senti falta quando eu saí de lá, assim, na Cultura, por exemplo, que foi o outro lugar que eu trabalhei, né, em TV. Eu senti falta, não tinha isso, assim, era muito cada um fazia o seu e pronto, assim, sabe, ia pra casa. E não tinha muito espaço também pra inovar, né, era aquele formato e é isso aí. E ficou um tempo lá na Cultura, acabou agora fazendo, que nem eu comentei sobre o Califórnia, né, primeiro longa-metragem, e logo vai estrear, né, o filme Canção da Volta. Que vai marcar como a estreia como você é a atriz principal, né, protagonista. Como é que está sendo esse desafio novo, né, de estar fazendo e, assim, o protagonista de um filme? Né? Eu já fiz alguns filmes como atriz, mas esse, de fato, é o primeiro, sei lá, de responsa, assim, né? Eu tô super ansiosa, porque você não sabe como é que as pessoas vão receber o filme, né? E eu não tô tão ansiosa, assim, com, o que vão achar do meu trabalho de atriz e tal. É engraçado, assim, eu achei que eu fosse até estar mais preocupada com isso, mas eu tô mais pensando, mais ansiosa em relação ao filme mesmo, né? Como é que as pessoas vão receber o filme. Eu acho que é meu lado diretor, assim, que fala, o que as pessoas vão achar? Será que vou entender? Esse filme é difícil, filme denso, filme não sei o quê. E é um filme diferente, assim, ele é um filme que eu não vejo, assim, nada muito parecido no cinema brasileiro, sabe? Nem de outros tempos, nem de hoje, assim, e isso pode ser que cause um estranhamento, assim, entendeu? Ele é um filme, sei lá, meio único, então eu tô super ansiosa, não sei o que vai acontecer, não sei se vão entender, se não vão. Já tem data de estreia? 3 de novembro. 3 de novembro. 3 de novembro. Então vamos acompanhar. E pra gente finalizar, o cinema brasileiro justamente sobre isso, né? Você pode dar de um conselho, até uma experiência própria, para as pessoas que querem entrar nessa área, ou que já estão, né, querem prosseguir, e às vezes ficam meio perdidas assim. Por conta, acho que, claro, a gente fala de crise, muito de crise, mas acho que o cinema, essa parte audiovisual sempre foi, né, assim, tanto pela crise, a crise como reconhecimento. Acostumado com a crise. Então... A crise é meu habitat natural. Não, eu acho que o grande segredo é, primeiro, não se intimidar com esse tipo de coisa, porque se você quer fazer, não vou fazer porque é difícil. Gente, tudo é difícil na vida. Eu acho que se você quer fazer isso, vai atrás. E eu acho que o que seria o caminho? O caminho é você buscar pessoas que fazem a mesma coisa, né? Então, buscar pessoas de cinema. Então, você quer trabalhar com cinema? Bate na porta de uma produtora, procura um estágio. A faculdade de cinema é um bom lugar para você conhecer pessoas, então se você tiver essa oportunidade, faça uma faculdade de cinema, faça uma escola de cinema que tenha cursos livres. Se você não puder fazer a faculdade, já está na faculdade, então agora, sei lá. Você tem que achar os caminhos para você entrar no mercado, que é difícil, mas é possível.
Se você, de fato, está determinado a fazer isso, você vai botar isso na cabeça e você vai fazer isso. Você vai fazer isso 5 dias por semana, uma hora vai dar certo, entendeu? Então, meu primeiro conselho é esse, se aproxime das pessoas que fazem isso e tenta entender como é que funciona e vai atrás. Isso aí, gente. Conversei aqui com a Marina Persson. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito sucesso agora, principalmente na estreia do filme. Gente, todo mundo vendo Canção da Volta, 3 de novembro nos cinemas. É isso aí.